Muito bom dia, eu sou Daniel Parreiras, da Fundação Dom Cabral, responsável pelo FDC Agroambiental. Muito obrigado pelo convite. Os nossos painelistas aqui nos escutam bem nos radinhos? Ótimo, maravilha. Bom, sejam bem-vindos, mais uma vez reforçando, eu sou Daniel Parreiras, da Fundação Dom Cabral, responsável pelo FDC Agroambiental, e hoje temos aqui um time de peso. Tivemos uns desafios para a chegada, mas estamos todos aqui, não é mesmo? Estamos aqui com a Cláudia, o João chega em breve, com o Breno da AgroTools e com o Márcio da TNC. Bom, pessoal, para a gente contextualizar esse painel e dar início, eu gostaria de fazer alguns destaques. Esse é o painel Recuperação de Áreas Degradadas, Setor Privado como Motor da Transição Sustentável. A gente tem hoje no Brasil 85 milhões de áreas degradadas e oportunidade de recuperação de aproximadamente metade dessas áreas para conservação, para a agricultura. E a gente sabe que o governo brasileiro tem colocado bastante esforço nisso. E tem como parte dos compromissos climáticos recuperar 40 milhões de hectares, formalizados aí pelo Plano Nacional de Recuperação de Pastagens, integrado ao ABC+. Além disso, lançou o EcoInvest, que é um programa do governo brasileiro que visa atrair investimentos privados para projetos sustentáveis, como os de baixo carbono e de recuperação de áreas degradadas. Ele funciona, como muitos de vocês sabem, por leilões que combinam fundos públicos e privados como um mecanismo de blended finance e oferece proteção cambial para atrair capital estrangeiro, reduzindo aí riscos, né, para o investimento em real. Bom, com isso a gente dá início a esse painel para debater um pouco essa questão, uma questão que a gente tem avançado muito e tem bons exemplos. Syngenta vai trazer aí um excelente exemplo de como é que esse mecanismo tem operado no Brasil, para a gente dar início a essa pauta de recuperação de áreas degradadas. Com isso eu queria perguntar para a Cláudia, para a gente começar o nosso debate. Cláudia, qual que são os desafios para a adoção de práticas de agricultura regenerativa no Brasil? O que você tem visto nesses últimos anos e tem contribuído para o aumento da adoção dessas práticas? Obrigada pela pergunta. Bom estar aqui com todos, muito feliz. Acho que quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente tem que pensar, eu costumo falar de três pilares. Então, o primeiro pilar em agricultura regenerativa, a gente fala de tropicalização. Não adianta a gente falar de agricultura regenerativa e pensar que a gente vai adotar as mesmas práticas que a gente adota para o hemisfério norte e adotar aqui para o Brasil, né? Então, a gente tem que trazer os critérios que funcionam para cá e trazer isso para o produtor. Então, a Syngenta ela tem um compromisso global de contribuir com 50 milhões de hectares em todo o mundo de agricultura regenerativa. Então, a gente tem o papel de apoiar o produtor na implementação dessas práticas. Então, estar com o produtor no campo, apoiar através de treinamento, trazer essas práticas, a tropicalização delas para o dia a dia do produtor. O segundo pilar, que está totalmente ligado a esse, é o pilar de mensuração e acompanhamento disso. Por que esse pilar é tão importante? Porque esse pilar ele vai mostrar para o produtor a importância da implementação dessas práticas. Então, quando a gente fala de mensuração, a gente está falando de não só mensurar ou quantificar o que ele está fazendo. Então, ele está adotando planta de cobertura, ele está adotando uso de biológicos, mas também quantificar os resultados que ele está tendo no campo com a adoção dessas práticas. Então, por exemplo, a gente tem, vou trazer 2 exemplos aqui em diferentes culturas. Então, a gente acompanhou durante 3 anos projetos de agricultura regenerativa em batata e em café. Então, a gente teve adoção de planta de cobertura e uso de biológico. Então, a gente viu aumento de carbono no solo, de matéria orgânica no solo, de diminuição de doença, e aí para cada cultura uma doença específica,
No café, por exemplo, a gente fez polinização assistida e a gente viu no café um caso maravilhoso que foi a melhoria da qualidade do café. Então a gente teve melhoria nas notas do café e isso fez maior rentabilidade para o produtor, né? Então, quando a gente tem a quantificação, a gente consegue mostrar para o produtor que a adoção de prática de agricultura regenerativa não é um convencimento, é uma adoção de prática que ele vai ter e que vai trazer benefícios para ele no dia a dia e que ele vai querer fazer, né? Que é uma prática boa para o dia a dia. E isso vai se tornar o dia a dia dele. E aí conecta com o terceiro pilar, que é a geração de valor. Quando ele tem a adoção de prática de agricultura regenerativa, isso vai conectar com melhor acesso a créditos, de melhores créditos, ele vai conectar com a cadeia de valor, então ele vai conseguir conectar com a indústria e gerar um premium price naquele commodity, né? Então, quando a gente tem esses três pilares, a gente consegue ter um avanço nas práticas de agricultura regenerativa. Muito obrigado, Cláudia. Estava aqui fazendo um registro, né, do fluxo que você conduziu. Tropicalização, mensuração que revela o potencial e a geração de valor no final, com adicionalidade, os possíveis acessos a créditos especiais para que o produtor possa, enfim, gerar valor na cadeia como um todo, né, para dentro e para fora. Muito legal, acho que isso é um bom start para a nossa conversa. Quem chegou alguns minutinhos depois, sejam bem-vindos. Eu reforço que tenho aqui à minha esquerda a Cláudia da Syngenta. No centro, o Márcio da TNC e o Breno da AgroTools aqui no cantinho. Bom, pessoal, dando sequência aí ao nosso painel e destacando esses 3 pontos que a Cláudia colocou, eu queria convidar o Márcio para uma palavrinha sobre os ganhos ecossistêmicos. Márcio, eu queria te perguntar como que a recuperação de áreas degradadas pode, de fato, contribuir para a conservação no Brasil, trazendo ganhos ambientais, sociais e econômicos. E, paralelo a isso, eu gostaria de convidar o João, está conosco? Daqui a pouquinho a gente convida o João. Então, Márcio, comenta para a gente essa questão dos ganhos ecossistêmicos dentro aí dessa plataforma da agricultura regenerativa, por favor. Alô? Bom dia, Márcio Stutman da TNC. Para quem não conhece, a TNC é uma organização ambientalista fundada em 1951. Ela possui hoje mais de 1 milhão de membros, é a maior organização ambientalista do mundo, está no Brasil desde 88, presente em 14 estados. Ok, o que essa organização ambientalista está trabalhando com a Syngenta, com Itaú, com soja? A resposta é muito óbvia, embora as pessoas ainda muitas vezes não façam a ligação. Eu acho que criou-se uma certa dicotomia bastante não produtiva entre o agro, entre o ambientalismo, entre desenvolvimento econômico, quando na verdade a gente vive num único sistema, né? O sistema entre pessoas, entre seres vivos e entre setores. A gente tem hoje, como mencionado, mais de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Há estudos que apontam que parte dessas pastagens degradadas possuem mais biomassa de minhoca debaixo da terra do que biomassa em cabeças de boi. Ou seja, é um péssimo uso do nosso território. 40 milhões de hectares, isso é maior do que a Alemanha, só para dar uma dimensão da pouca racionalidade do uso que a gente está fazendo. E essas áreas não só deixaram de ter a biodiversidade original, elas deixaram de prover serviços ambientais, como retenção d'água, como armazenamento de carbono. Elas deixaram de gerar renda, de gerar valor financeiro para os seus proprietários e para as cidades do entorno. Então elas são um vetor de pobreza ambiental, pobreza econômica, pobreza social. Na medida que a gente consegue reverter esse quadro de pastagens degradadas para usos mais inteligentes, a gente gera uma série de benefícios. No caso do Revert, em específico, a gente está construindo um sistema muito robusto de monitoramento, validação, reportagem de validação de MRV, que consegue capturar todos os resultados da transformação
de pastagens degradadas para áreas de uso intensivo, segundo boas práticas para soja, medindo aumento de carbono no solo, aumento de diversidade, geração de renda. E as fazendas, as propriedades que entram nesse programa têm um compromisso de desmatamento zero. Ou seja, na medida que elas se capitalizam por meio de instrumentos financeiros para recuperar áreas degradadas, elas também assinam documentos e compromissos de não desmatar além do permitido. O que é uma prática, infelizmente, bastante usual, ainda que existam leis, né, que indiquem porcentagens, né, de reserva legal, de APP. A gente sabe que é uma prática, muitas propriedades excedem essa capacidade de uso da propriedade. Então, ao se juntarem a programas como o Reverte, além dos benefícios diretos de captura de carbono, além dos benefícios de colocar uma atividade econômica em curso, ainda existe o benefício de evitar novos desmatamentos por meio daquelas propriedades. Finalmente, o ciclo de desmatamento, tanto no Cerrado quanto na Amazônia, passa pela perda de produtividade das pastagens. Na medida que uma propriedade ocupa uma área, seja de cerrado, seja de floresta, faz um uso por meio de pastagens sem manejo, a produtividade dessa área decai muito rapidamente. Em 7, 8, 9 anos, o volume financeiro gerado por aquela propriedade é basicamente zero. Tem mais minhoca do que vaca. O que o proprietário faz para recuperar a sua renda? Abre novas áreas. É mais barato hoje comprar uma propriedade com floresta, com cerrado, transformar em pastagens, do que fazer uma recuperação. Então, os incentivos financeiros, por meio de um alinhamento de cadeia com Syngenta, com Itaú, com prestadores de serviços, geram incentivo que torna-se mais interessante recuperar uma área do que comprar uma de floresta nativa e converter. Então, eu diria que os benefícios dessa associação do movimento ambiental, do ambientalismo com o agro, é uma aliança vencedora para o agro e uma aliança vencedora para o meio ambiente. Muito obrigado, Márcio. Excelentes exemplos. O Márcio toca em algo muito importante, que é o monitoramento, quando a gente vê as grandes oportunidades que a gente tem de tecnologias no Brasil, de formatos de manejo. A Cláudia também mencionou, né, esses formatos. A gente vai ter a oportunidade de aplicar tecnologias distintas em áreas distintas. E aí eu pergunto para o Breno, da AgroTools, como é que entra a tecnologia nisso? Como é que a gente faz uso da tecnologia para cooperar com essa agenda, Breno? Boa. Primeiro, obrigado pelo convite, a CNI, a casa, Syngenta pelo convite, ao público. Antes de mais nada, assim, a AgroTools é uma provedora de soluções digitais, inteligência territorial para as corporações do agronegócio, né? Então a gente está trabalhando com isso em grande escala há bastante tempo. Cara, eu vou destacar 2 pontos que eu acho chave da tecnologia nessa agenda que a gente está falando dos 40 milhões de hectares. Ou seja, a tecnologia permite trabalhar isso em escala, primeiro, e fomentar estratégias de por onde a gente vai começar. Então, quando a gente fala em escala, a gente está falando em bilhões de reais, milhões de hectares, milhares de fazendas e produtores. É impossível fazer isso acontecer sem processos automatizados, procedimentos digitalizados, ou seja, mecanismos digitais que garantam que essa agenda aconteça. Eu acho que esse é o primeiro papel da tecnologia. Segundo, quando a gente fala em estratégia, a gente tem 40 milhões de hectares, mas 40 milhões de hectares, a gente não vai fazer isso ao mesmo tempo agora. Por onde que a gente vai começar? Ou seja, aonde estão as áreas prioritárias ou que vão gerar o maior ganho ambiental? Ou que podem receber, estão mais preparadas e aptas para receber isso, né? Ou seja, onde tem centros que já estão preparados, ou tem exemplos, ou tem clusters, né? Mais de uma fazenda mais próxima com aquilo lá, ou que os diferentes níveis de degradação da pastagem, né? São estratégias diferentes que a gente vai atacar. Depois entender o contexto de paisagem daquela... Você não vai recuperar uma fazenda, como o Márcio disse, é muito caro a recuperação. E acho que esse pacote do Itaú com a Syngenta que permite viabilizar. Mas você não vai recuperar uma fazenda 100%. Então você tem que entender uma fazenda que ela já está rodando, que ela tem uma porcentagem de área degradada e essa porcentagem vai ser. Então assim, a tecnologia hoje ela pode atacar em muitos lugares. Eu acho que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre elegibilidade, monitoramento e tal, ou seja, para aterrissar um pouco a tecnologia. Mas num primeiro momento, a gente olhando o programa
de áreas degradadas no Brasil, eu queria destacar esses 2 pontos, ou seja, como garantir que a escala possa acontecer, e o segundo, que a gente possa ter inteligência territorial para escolher as áreas mais aptas e as melhores áreas por onde começar o programa, obviamente buscando maximizar resultado. Maravilha, Breno, muito obrigado. Pessoal, vocês viram aí que a gente foi fazendo um destaque ao longo dessa grande introdução sobre os desafios da recuperação de áreas degradadas, os mecanismos financeiros que estão disponíveis do ponto de vista de políticas públicas e políticas privadas, e um exemplo muito interessante que é o programa Reverte da Syngenta. Então eu gostaria de entrar um pouquinho mais nesses detalhes do programa Reverte da Syngenta para a gente poder exemplificar tudo isso. E paralelo a isso, aproveitando esse segundo bloco, eu gostaria de convidar o João do Itaú BBA para integrar esse painel. Seja bem-vindo, João. Maravilha. Eu gostaria de fazer um destaque, Cláudia, se você me permite, enquanto o João se acomoda. O Reverte da Syngenta, ele tem, eu pude conhecer um pouquinho, como um entusiasta da Fundação Dom Cabral, do FDC Agroambiental, e me anima muito perceber esses 3 pilares que ele tem que se conectam de uma maneira muito interessante, que é o pilar socioambiental, né, onde tem os critérios, o Código Florestal precisa ser cumprido, desmatamento zero, manter o excedente de vegetação nativa como um grande primeiro pilar, né? Você me corrige se eu estiver errado. Um segundo que é a assistência técnica no campo, onde a gente olha para insumos, sementes, os protocolos. E um terceiro que é essa parte da adicionalidade dos mecanismos financeiros, onde a gente vai olhar para como que essas pessoas que pretendem, produtores, clusters, pretendem fazer, né, a recuperação de áreas degradadas, elas fazem isso de uma maneira, em uma transição controlada, né? E aí a gente tem um destaque para os 10 anos de prazo e os 3 anos de carência. Eu vou pegar esse gancho para poder convidar o João para poder falar para a gente como que entra o Itaú BBA nesse desafio da agricultura regenerativa tropical, com destaque para a recuperação de áreas degradadas. Pode dar aí uma pincelada no programa Reverte, se fizer sentido. Obrigado, João. Perfeito. Daniel, obrigado. Bom dia a todos e todas. Pessoal, tá um caos lá fora, né? Eu tive um café da manhã e agora com a manifestação que tá chegando, né? Tá parecendo uma faixa, uma guerra civil lá fora, mas então demorou para chegar. Peço desculpas, mas que bom que eu consegui chegar. E já pegando essa primeira pergunta, o que nós no Itaú BBA desenvolvemos nos últimos anos foi justamente essa estratégia de como a gente direciona financiamento para incentivar a adoção de práticas sustentáveis. Evidentemente que a gente sabe que as práticas sustentáveis melhoram o sistema produtivo dos nossos produtores, mas às vezes existe uma necessidade de incentivo econômico para adotar essa prática. Então, por exemplo, o plantio de cobertura, que é uma prática super relevante para a agropecuária brasileira, nem todos os produtores fazem plantio de cobertura todo ano, porque existe um custo nesse processo. E a discussão é como é que a gente consegue fomentar esse tipo de prática. E a Syngenta, né, desenvolvendo o Reverte, trouxe justamente numa parceria com o Itaú a possibilidade da criação de condições para esse tipo de financiamento. Então, acho que a Cláudia comentou, um financiamento que tem até 3 anos de carência e até 3 anos de carência, até 10 de pagamento, ou seja, foi possível construir uma solução para isso. E a gente tem percebido que essas parcerias entre privados, elas trazem um benefício que uma instituição sozinha não conseguiria desenvolver. Então, na parte das nossas linhas de financiamento, a gente tem conseguido hoje captar recurso incentivado com a FC, com outros tipos de parceiros, para a gente poder fomentar um pouco esse tipo de prática. E a gente dá um incentivo, né, um desconto, na qual o produtor ele fala assim, pô, se eu pegar uma linha convencional vai ser mais cara. Se eu adotar a prática, o financiamento é mais atrativo. Então, pô, vamos pegar essa linha. E o que foi interessante também na parte de risco socioambiental, o Itaú tem uma estrutura muito sólida de análise de risco socioambiental, mas nessas linhas de prateleira, essas linhas SG, a gente estabeleceu o desmatamento zero. Então aquele produtor que tem o direito de desmatar, ele pode desmatar, mas ele vai tomar um dinheiro mais caro no mercado. Então a gente começou, de fato, a desenvolver toda essa parte de incentivos, que é uma discussão, né? Qual é o incentivo à conservação, qual é o incentivo à adoção de práticas sustentáveis, e justamente as nossas parcerias e estratégias têm gerado esse tipo de incentivo. Não quer adotar a prática, o recurso vai ser mais caro. Quer exercer o seu direito de desmatamento? Pode exercer, mas o recurso vai ser mais caro. Então eu acho que se a gente conseguir avançar um pouco nessa agenda,
E aí eu acho que a TNC, que é super parceira nesse processo, via o IFAC, agora, né, o SICET, aquele fundo, também tem ajudado muito isso, né? Como o financiamento pode deslanchar esse tipo de prática, esse tipo de critério de preservação e assim por diante. Então acho que são os comentários iniciais só para contribuir aqui. Obrigado e desculpa pelo meu atraso. Imagina, João, muito obrigado. Excelente. Bom, a gente começa a fazer um encaixe aí, né? Iniciativa privada, as iniciativas, as políticas públicas, como por exemplo o EcoInvest, dentre outras que o João acabou de comentar, a parte de mecanismos financeiros e a parte tecnológica para fazer a coisa acontecer. Cláudia, com isso eu gostaria, bom, de fazer um destaque talvez um pouco back to the basics, né? Voltando ao básico, né? Solo degradado é igual a menos biodiversidade, que gera desequilíbrio, e aí a gente tem um maior nível de emissão de gás de efeito estufa, né? Coopera negativamente para as mudanças climáticas. O que a gente está enfrentando aqui é o contrário, né? A gente está recuperando solos para ter mais biodiversidade e para a gente emitir menos, ter uma pegada menor, e com isso a gente recuperar produzindo mais alimento. Nisso eu encaixo o Revert e gostaria que você entrasse um pouquinho mais e falasse para a gente como que o Revert tem demonstrado avanços significativos na implementação e quais os principais resultados obtidos até esse momento e o futuro. Tá bom. Bom, eu acho que a gente falou muito do Revert, mas só voltando para contextualizar, né? Então o Revert é um programa de recuperação de áreas degradadas para a agricultura. A gente tem, então, como todos comentaram aqui, pilares de protocolo técnico, a gente tem os pilares de financiamento, a gente tem pilar agronômico, a gente tem, acho que um ponto muito, muito, muito relevante, e vocês já viram aqui com todas essas instituições aqui representadas, que o Revert ele é feito não por uma instituição só, mas ele é feito por um conjunto de sabedorias e instituições. A gente tem certeza, a gente sabe que o Revert não é feito por uma instituição só, porque ele é um conjunto de saberes e de expertises, e é isso, o que o Itaú faz, o que a Agrotus faz, o que a TNC faz, é muito relevante e é a soma de saberes, né? Então a gente tem essas parcerias todas que vão compor, a gente tem outros parceiros também que não estão aqui, a gente tem o parceiro que é responsável por todas as análises de solo, a gente tem a Embrapa que nos auxilia a fazer todas essas análises, a gente tem a equipe que faz as coletas de solo no campo, a gente está fazendo um trabalho com o LAPIG também para carbono no solo, então a gente tem muitos parceiros, isso é muito, muito importante deixar claro. Outro ponto, então, né, do Revert. A gente, então, dito isso, o Revert, a gente ele foi desenvolvido em 2019, implementado em 2021, então temos aí 4 anos de programa já. E o Revert, como o João aqui comentou, então ele é um programa, o do pilar financeiro é um pilar muito, muito, muito importante. Todos os pilares são importantes, mas ele foi concebido para ter essa adesão, obviamente, do produtor. Então, por isso a gente ouviu o que teria fit ali com o produtor. Então, o que precisava? A gente precisava de uma carência que desse conta do produtor se capitalizar. Então, esses até 3 anos de carência foi um prazo que a gente entendeu que seria suficiente, até 10 anos para ele fazer esse financiamento. A parte toda do protocolo, dessa parte ambiental, do protocolo ambiental, que o João também já comentou aqui, Márcio também, desmatamento zero é um diferencial. Então, isso também é um diferencial do programa. E aí a gente vai chegar um pouco nos dados. Então, a análise de solo também é outro diferencial técnico, e a gente vai chegar nos dados que a gente tem no programa hoje. Então, ele é o maior programa de recuperação de áreas degradadas do Brasil, isso sem dúvida. A gente tem quase 280 mil hectares de áreas recuperadas no Brasil. A gente tem 31 mil hectares de adicional de reserva legal. Então, isso são números bem expressivos.
só de carbono estocado nesse adicional de reserva legal no Cerrado, a gente tem mais de 2 milhões de toneladas de carbono estocado só no Cerrado, nesse adicional de reserva legal. A gente tem potencial de carbono no solo, 95 mil toneladas de carbono estocado no solo. Então são números assim super significativos, que a gente tem muito orgulho. A gente tem mais de 2 bilhões de financiamento já no programa. O que mais que eu tenho aqui de números? Aí tem um aumento do primeiro para o segundo ano, também de matéria orgânica no solo. A gente tem mais de 400 fazendas no programa, quase 100 produtores. Então, a gente tem um resultado muito, muito satisfatório. E o que a gente tem para frente, né? Olhando para frente, a gente quer chegar em 2030 com 1 milhão de hectares e a gente está olhando para a expansão. Então, a gente está começando a desenvolver um modelo para o Paraguai. Então, esse é o nosso que a gente está olhando aí para frente. Então, a gente está muito feliz, muito satisfeito. Tem muita coisa ainda para olhar, para melhorar, mas a gente está muito, muito contente. Legal, Cláudia, obrigado. É um desafio a escala, de fato, né? Desafio. A gente olha para o Brasil, uma grande concentração de terras, talvez em grandes propriedades, uma pulverização, né? Muitos pequenos produtores entregando grande parte da produção brasileira, né? Esse é um grande desafio também. E aí eu pergunto, João, como é que vocês apoiam o endereçamento da escala num projeto como esse, num Brasil tão diverso de propriedades pequenas, médias e grandes? Eu acho que esse tema do financiamento climático no agro em escala, eu acho que é uma discussão muito importante. Porque o desafio maior é qual é o incentivo que você dá versus os critérios que você cobra de comprovação. E a gente percebeu que a gente fez alguns pilotos como banco, mas a gente também percebeu muitos outros projetos que você tem uma carga de demanda de comprovação muito grande e o incentivo não é suficiente. E aí o produtor fala, pô, o peixe está mais caro, o molho está mais caro que o peixe, não vou entrar nesse programa. Então a gente tentou muito balancear o incentivo que nós temos com os critérios que nós exigimos. E o Revert ele foi interessante porque a gente conseguiu estabelecer um critério, olha, converteu ou não converteu, e parte dessa conversão a gente conseguiu aprofundar, como a Cláudia colocou, em análise de solo e assim por diante. Nas nossas outras linhas de prateleira, né, hoje a gente tem mais ou menos 5 bi em linhas de prateleira SG, plantio de cobertura, uso de insumos biológicos e o Revert, que mais ou menos perfazem 15% do que os nossos clientes produtores rurais tomam de crédito. Então a gente conseguiu dar muita escala nisso. Só que a gente desenvolveu também uma forma muito objetiva de mensuração. Então, usou, não usou, converteu, não converteu, utilizou, não utilizou. Agora, um outro exemplo, por exemplo, o EcoInvest. É um baita de um programa robusto, o segundo leilão trata de pastagens degradadas e tem no EcoInvest uma exigência muito robusta de forma de comprovação. Só que os produtores estão topando porque o incentivo é muito bom. Então, no caso do EcoInvest, a gente conseguiu fazer todo um diagnóstico, estamos conseguindo fazer, porque o dinheiro ainda não chegou, mas a gente consegue fazer um bom diagnóstico do solo, todo um projeto com práticas elegíveis, mensurando o carbono, fazendo toda uma estrutura que você precisa desse incentivo para poder gerar esse tipo de MRV. Né? Então eu acho aqui, na tua pergunta, a gente tem que estar sempre muito mensurando qual é o incentivo versus o que a gente cobra. E aí eu acho que esse tem sido muito a capacidade nossa de escalonar esses projetos. Agora, o que a Cláudia falou, que eu acho que é muito interessante, é que nós estamos desenvolvendo aos poucos uma ciência de avaliar o solo para além somente do químico e físico. Porque hoje os produtores, basicamente, análise química e física do solo. Estamos agora iniciando as análises de atividade microbiológica do solo, que é o BioAS, né, que é até uma metodologia que a Embrapa desenvolveu, e o Revert tem sido muito um precursor em adotar o BioAS em escala. Porque numa área degradada, a atividade microbiológica é muito baixa. A hora que você converte essa área e você utiliza plantio de cobertura, insumos biológicos, entre outros, você aumenta essa atividade microbiológica. Só que a gente não tem mensurado isso. E esse é um outro ponto até, né, quando a gente fala, por exemplo, plantio de cobertura.
o plantio de cobertura, que é uma super relevante, tem um custo maior. E a única forma hoje que a gente avalia o plantio de cobertura é se a produtividade foi boa ou não foi. Porque a gente não captura a atividade microbiológica, talvez a quantidade de matéria orgânica a gente pega, mas a atividade microbiológica a gente não pega. Então também existe aqui toda uma nova frente de ciência que a gente precisa avançar para ter condição de avaliar os benefícios da atividade, das práticas agropecuárias tropicais, para além somente de uma avaliação de produtividade. Porque às vezes deu uma seca, o teu solo não produziu, mas a tua lavoura não produziu, mas aquele solo está bem protegido. Então a gente também, acho que tem utilizado muito o Revert e outros programas para poder avaliar na forma que a gente mensura esse tipo de adoção de práticas num custo cada vez menor, né? Então acho que são meus comentários, Daniel. Legal, excelente, meu caro. João faz um destaque aí interessante, né? Como que, a partir de quais métricas eu vou avaliar e a partir de quais incentivos eu vou conseguir escala, né? Me parecem elementos-chave para o escalonamento. E aí eu te pergunto, Breno, como é que a tecnologia entra quando a gente fala do compliance socioambiental? Programa Revert, enfim, a gente pode dar outros exemplos também. Tem uma série de critérios para a gente ser conforme, né? Como é que a tecnologia suporta o escalonamento e a adoção de práticas? Boa. Falando Revert mesmo, acho que a Agrotuts tem um papel dessa governança, né, dos critérios que eles criaram e tudo. Então, assim, primeiro ponto é garantir a elegibilidade daquela fazenda que vai aderir ao programa. Então, assim, o que é elegibilidade? Se eles colocaram uma data de corte de desmatamento, tem que garantir que essa área não tem desmatamento, mas também que ela não tem embargo, que ela não tem sobreposição com terra indígena, não tem sobreposição com unidade de conservação, enfim. Existe um conjunto de critérios prioritários de sustentabilidade que tem que cumprir. Isso a gente chama de elegibilidade. Uma vez que fez isso, ou seja, garante que não vai ter recurso uma fazenda que vai entrar para o programa Revert e que ela não atende esses critérios. Primeira coisa, eu acho que garante reputação. Depois que começa a fazer o desembolso do recurso, que realmente está acontecendo, a gente tem que fazer o monitoramento, ou seja, tem que garantir que essa área não vai desmatar depois que ela começou a receber, que ela não vai ter um embargo. Então, assim, é um monitoramento contínuo desse processo. E no fim, assim, eu acho que tem um ponto muito importante da tecnologia, ou do que a Agrotuts faz, a gente trabalha todo um conceito MRV, né? Mensurável, reportável, verificável. Então, no fim do dia, é uma agenda de transparência, porque o programa Revert, no fim, eles têm que colocar esses números para fora. Quanto de recurso foi colocado, quantos hectares, como a Cláudia está falando. Isso pode receber uma auditoria em qualquer momento. E, assim, a tecnologia permite garantir que esses números sejam os mais críveis e confiáveis possível. Então, acho que esse é o destaque assim, do papel da tecnologia nessa condição de garantir uma reputação totalmente muito forte, robusta, para que suporte comunicação. Muito bem, meu caro, obrigado. É uma engenharia complexa, demanda muita cooperação, né? Entre tecnologia, novamente, entre iniciativa pública e privada. Márcio, nesse sentido eu te pergunto, como é que o trabalho de conservação da TNC contribui para o Revert e outras iniciativas no Brasil, com todo o histórico e competência que a TNC tem? Você citou no início, né? Agro e meio ambiente andam ali colados juntos. Como é que você tem visto a forte contribuição e o amadurecimento de organizações como a TNC nesse tipo de engenharia, desse tipo de cooperação? Acho que a contribuição da TNC e do setor ambiental como um todo ocorre por vários ângulos. Eu posso começar até no começo dos anos 2000, quando não existia cadastro ambiental rural. E a sociedade civil, a TNC em particular, teve um papel fundamental no desenvolvimento desta tecnologia, que é fundamental hoje, é a linha de base para todo e qualquer projeto, seja para um banco, seja para uma grande indústria, para qualquer produtor. Então foi identificado na época de que a gente não conseguia ter uma atribuição de um desmatamento para um CPF, para um CNPJ. E empresas operando na Amazônia começaram a ser acusadas. Você está comprando produção de áreas desmatadas ilegalmente. A empresa nem sabia se era verdade ou não. Como é que eu demonstro isso? Porque a situação fundiária do Brasil era, e infelizmente continua sendo, insuficiente para demonstrar. Então, tomou-se uma sábia decisão. Vamos criar um instrumento que separa o fundiário da ocupação, de quem está fazendo uso. Isso foi uma sementinha do cadastro ambiental rural que permitiu autodeclaratoriamente que as pessoas falassem, essa área, quem está tomando conta sou eu, é uma propriedade.
independente se tem título ou não tem, deixa essa discussão correndo em paralelo. E isso evoluiu ao longo do tempo, tanto em discussões setoriais quanto em discussões territoriais, para se desenvolver uma identidade da propriedade que acabou em 2012 se tornando o Cadastro Ambiental Rural. Isso foi uma parceria da TNC, da sociedade civil, com empresas do agro, para resolver uma pressão de mercado. Só que isso não é suficiente, conseguimos a atribuição. E aí, como é que a gente consegue a garantia de boas práticas? Como é que a gente consegue os incentivos financeiros? Muitas vezes, essas descobertas, essas inovações, não estão no âmbito ou do governo ou do setor privado, que tem uma percepção de risco grande, que tem um manual a ser seguido, que tem uma série de atribuições estatuárias. Então, acho que a sociedade civil tem uma agilidade, tem uma exposição ao risco e um potencial de inovação diferenciado. E o mesmo se reflete na própria construção do Reverte. A Cláudia citou que em 2019 começaram as discussões, foi lançado formalmente em 2021. 2019, o setor civil, sociedade civil, TNC, já identificava. Temos uma enormidade de pastagens degradadas que geram maior emissão, que não geram renda, que já perdeu diversidade, que não armazena água, daí por diante. Como é que a gente trabalha a recuperação dessas áreas? E é uma questão, como qualquer mercado, depende da demanda. Não adianta só a oferta de terras degradadas. Oferta a gente tem muito. Cadê a demanda para que existam instrumentos financeiros, mercadológicos, para que se gere uma esteira de recuperação de áreas? Daí a parceria com a Syngenta. A Syngenta gera demanda e gera oferta de insumos. O Itaú fortalece isso ainda mais, criando o ambiente financeiro que viabiliza operações nesse sentido. Então, novamente, a TNC conseguiu fazer essa costura, inicialmente com desenhos e arquiteturas conceituais, que passaram para desenhos e arquiteturas operacionais, e uma cola entre entes do setor privado e o próprio poder público. E isso se desenvolveu ao ponto daquilo que era uma inovação inicialmente conceitual em 2019, se tornar uma política pública mainstream por meio do EcoInvest, que está entrando agora no 4º leilão, que não pega esta temática, mas o 2º e o 3º fortemente para a recuperação de áreas. Então acho que esse é o papel que a sociedade civil e a TNC em particular se colocam, de identificar oportunidades, fazer alianças para identificar soluções e de uma forma que sejam absorvidas pelo mercado e pelo poder público. Porque a sociedade civil tem um alcance limitado, é de inovação, é de startar processos, é de juntar atores. Mas a escala, que é o que a gente precisa para combater as mudanças climáticas, só vai ser obtida com buy-in do setor privado, com buy-in do setor público. Maravilha, meu caro. Interessante, né? Você traz aí, elucida aí o que poderia ser uma ameaça, a gente transforma numa oportunidade através de inteligência, estratégia e tecnologia. É um desafio perene, mas eu gostaria de fazer uma provocação para todos os painelistas aqui, para a gente olhar para a produtividade e para a gente olhar para o delta brasileiro que a gente tem muitas vezes de recuperação dessas áreas para ampliar a produtividade no mesmo espaço de área que temos, né? Tem um relatório fresquíssimo da FAO, né, The State of Food and Agriculture, de 25, Addressing Land Degradation Across Landholding Scales, que diz que cerca de 1,7 bilhão de pessoas vivem em áreas que enfrentam perdas significativas de produtividade agrícola induzidas pela degradação. Os países de renda média, no caso o Brasil, né, são os mais afetados, representando quase 1 bilhão dessas pessoas. E nos países de alta renda, o uso intensivo de insumos mantém os rendimentos, mas mascara a degradação e aumenta os danos ambientais. Queria um comentário, fiquem à vontade, quem quiser fazer um comentário sobre esse desafio de olhar para o Brasil, um país de renda média, esse desafio da utilização de insumos, que às vezes mascara num país de alta renda. Como é que vocês têm visto isso no Brasil, esses desafios? Fiquem à vontade para utilizar o exemplo de um programa belíssimo como o Reverte da Syngenta. Quem quer começar? Esse tema, né, de degradação, eu acho que é um tema bastante central em toda a discussão de agricultura sustentável, né? Existe um processo
caso a gente não adote as práticas que a gente tem disseminado, nós teremos de fato um processo de degradação. E o Brasil é um pouco isso. Nós temos 40 milhões de hectares que foram abertos e não utilizaram tais práticas. E eu acho que a gente fomentar esse processo vai colocar o Brasil numa outra escala. Eu acho que tem uma discussão importante, que é o seguinte: nós plantamos hoje em 45 milhões de hectares de primeira safra. Com a segunda, a gente vai para 75 milhões de hectares. Nós temos 40 milhões para colocar em produção. Se a gente coloca de fato esses 40 milhões, eu acho que a gente vai incentivar muito isso via Ecoinvest e tal, nós teremos um aumento de produção muito expressivo. E a questão é que aparentemente não existe uma outra China entrando no mercado. E a discussão é para onde vai, de fato, a renda dos produtores nesse processo, que eu acho algo que a gente tem que ter. Porque se a gente colocar 40 milhões de hectares em produção e a gente abrir o excedente, que são quase 50 milhões de hectares, a depender da base de pesquisa, porque a gente não analisou o cara ainda, então a gente vai ter mais ou menos uns 80 milhões de hectares que vão entrar em produção. O que a gente vai fazer com toda essa produção? Eu acho que essa discussão a gente precisa colocar na mesa. Porque se a gente vai, então, recuperar essas áreas, que é super importante, a gente vai ter que pensar se a gente vai abrir mais áreas. Porque a abertura de novas áreas vai demandar tecnologia que a gente não tem para as áreas já abertas. Vai demandar infraestrutura que nós não temos para as áreas atualmente existentes. Então, o custo de não degradação do solo vai ser muito maior. Porque a gente vai ter que recuperar as áreas atualmente degradadas e utilizar tecnologias para as áreas que vão ser abertas. E é isso que a gente tem. Esse é o plano que a gente vai ter com o país. Porque eu não sei para onde vai a renda dos produtores que já estão no processo hoje. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que estar muito atento, né? Então eu acho que assim, e aí o risco maior é que se a gente não tiver renda, não tem investimento. Então se o mercado hoje cair, o produtor não vai investir. Então a gente tem que estar sempre lembrando que a capacidade de adoção de práticas está ligada à renda do produtor. E se a gente colocar 80 milhões de hectares em produção, para onde vai a renda do produtor e a capacidade dele de investir em tecnologia? Porque um sistema sem rentabilidade vai se degradar. E nós abrimos muita área no Brasil sem uma visão de tecnologia, era uma ocupação territorial. Mas a gente não está mais nesse momento de país. Então eu acho que tem um debate muito interessante aqui de como a gente garante que essa expansão vai continuar gerando renda, mantendo retorno no negócio para que o sistema possa ser intensivo em tecnologia. Porque senão a gente vai gerar um agro com muita oferta, com baixa rentabilidade e baixa capacidade de investimento tecnológico. Breno, por favor. Vou abordar outro. Muito bom, João. Macro eu vou. Tava outro painel, né, Breno? Eu vou pro micro, apesar de não ser. Aí eu vou colocar o chapéu meu de dentro da porteira, né? Eu acho que assim, cara, quando a gente fala em renda, produtividade, etc., primeiro tem vários Brasis no mundo rural. Então, quando a gente olha para o pequeno produtor, vamos colocar. O grande, eu acho que ele abusa tranquilamente de uso de tecnologia, tem toda condição de fazer o que for. O pequeno, a gente ainda tem um problema bem básico, né? De muitas vezes de entender fluxo de caixa, de fazer gestão financeira e tal. Então, assim, a gente tem ainda um ganho para fazer de margem. E aí vai, quando a gente fala em uso de insumos, de fazer uso de insumos de forma mais inteligente, mais racional. A gente trabalha com tecnologia espacial. Hoje você consegue olhar para uma fazenda, para um talhão, num pixel de 10 por 10, de 5 por 5 metros, e você ter as diferenças. Ou seja, aquelas áreas não precisam dos mesmos insumos de forma generalizada. Mas essa tecnologia ainda não chegou para o pequeno, tá? Então acho que a primeira coisa é como levar essa tecnologia para o pequeno. Talvez o sistema S seja, talvez o esforço das empresas conjunta, da sociedade civil, consiga levar essas tecnologias. Uma vez que a gente tem melhor aplicação de insumos, a gente já tem uma margem operacional ou de lucro potencialmente maior. Acho que essa é uma agenda para a gente olhar. A outra, acho que passado bastante tempo de quando falava em LP e LPF como uma forma ainda muito aspiracional, já tem muitos casos práticos e reais. Então, acho que trazer outras culturas, seja madeira, seja castanha, seja cacau, café, ou seja, misturar um pouco, né, que a propriedade seja mais diversa, quebra um pouco essa preocupação do João, que realmente, se todo mundo plantar só de milho, vai dar alguma coisa. Agora, essa diversificação para o pequeno, eu acho que pode ser uma boa saída e um lugar para a gente olhar. Uma vez que a gente está
fazendo mais difícil, que é recuperar uma pastagem degradada, ou está tendo todo um processo, né, vamos falar assim, de aplicação de tecnologia de produção de forma mais inteligente, mais ostensiva na propriedade, permite capacitar essas pessoas também, esses produtores, para que eles adotem diversificação de produção. Então acho que é uma provocação onde eu acho que vai mitigar um pouco e, obviamente, isso vai gerar mais renda. Maravilha, meu caro. Quer comentar, Cláudia? Só complementar que a melhor produtividade está aliada ao uso correto de insumo. É importante comentar. Perfeito. 2 comentários rápidos. Eu acho que nesse ponto o poder público tem um papel central. Eu acho que o mercado sozinho não se resolve nesse caso. Então acho que a regulamentação, o estabelecimento de regras, incentivos é chave. E acho que um ponto aí chave também é pensar como que faz a divisão do profit pool. Pensando na cadeia do cacau, eu lembro que a gente fez alguns estudos um tempo atrás, que tem uma geração de valor brutal quando você pensa no... É um exemplo extremo, né? Da amêndoa no campo por uma barra de chocolate, tem todo o lucro gerado em cada transação comercial e a margem que fica no produtor era extremamente pequena. Então acho que tem também formas de distribuir a geração de valor de formas mais equitativas ao longo da cadeia. E para isso, novamente, um papel não só de corporate responsibility, né, mas também de regulamentação do setor público. Maravilha, meu caro. Muito bem, eu acho que essa discussão final daria um outro painel. Fica aí para deixar com um gostinho de quero mais. Mas queria agradecer ao João do Itaú, o Breno da AgroTools, ao Marcos da TNC, a Cláudia da Syngenta, por esse painel, por esse debate tão rico. Obrigado pela audiência. A gente teve a oportunidade de discutir aqui, no fundo, oportunidades econômicos sociais, não é mesmo? Com uma readequação do uso do solo, enfim, que aumenta a segurança alimentar e enfrenta aí as mudanças climáticas. Seguimos no debate e nas trocas. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.